A situação no México continua piorando nas últimas horas após a eliminação de El Mencho, o líder do cartel de Jalisco. Nova geração que desencadeou uma reação em cadeia impressionante em todo o país. E aqui, no Oriente Médio, os Estados Unidos não param de mover e posicionar suas forças diante do iminente ataque contra o Irã. Saudações, sou Ari. E começamos com a grave situação que abala o México neste momento, após a terrível e dramática onda de violência que se desencadeou entre a noite de domingo, dia 22, e a manhã de hoje, 23 de fevereiro, depois que foi confirmada a eliminação de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. A operação ocorreu na região de Tapalpa, em Jalisco. As autoridades mexicanas apresentaram isso como uma ação de alto impacto. E dos Estados Unidos foi reconhecido que houve apoio de inteligência, mas sem participação direta. Dizendo de forma simples, o México executou a operação e os Estados Unidos ajudaram com informações. Bom, mas por que o México está assim agora? Por que metade do país está em chamas? Bom, após a morte de El Mencho, a resposta do cartel foi imediata, porque assim que o resultado da operação foi divulgado, começaram os narcobloqueios. Estradas fechadas, com veículos atravessados, caminhões e carros incendiados, ataques coordenados contra as forças de segurança e uma sensação de caos. Em vários pontos, principalmente em Jalisco e também em Michoacán, nos intensos combates foi registrada, até o momento da gravação deste vídeo, a morte de pelo menos 25 integrantes da Guarda Nacional Mexicana. Além disso, foram registradas dezenas de mortos do lado do cartel e um saldo de civis que, embora menor em comparação, ainda assim é absolutamente doloroso. Fala-se de pelo menos 2 civis mortos no contexto dos distúrbios e dos confrontos. Número que, hora após hora, tende a aumentar, dadas as circunstâncias e a gravidade atual que o país está vivendo. As múltiplas imagens que começaram a circular nas redes confirmam o anúncio das autoridades mexicanas, que falaram de um número enorme de bloqueios. Durante as horas mais críticas, foi divulgado um número de cerca de 252 bloqueios no dia zero, e pela manhã de hoje foi dito que a maioria já havia sido retirada. Mas mesmo quando um bloqueio é desfeito, a mensagem já foi dada. Capacidade de paralisar regiões inteiras por horas. Os múltiplos distúrbios que foram desencadeados paralisaram grande parte da normalidade de diferentes localidades. Foram relatados ataques coordenados contra agências do Banco del Bienestar em Jalisco. Os números variam de acordo com o balanço final, mas a faixa mais repetida foi entre 18 e 20 agências afetadas, com danos e incêndios. Também foi relatado incêndio em dezenas de lojas de conveniência. Atualidades de Acurado, das atualidades da Unicom. Grupo criminoso ataca bancos e comércios. O objetivo não é apenas causar dano por causar dano. Atualidades das atualidades, atualidades da situação. É uma forma de terror de dizer: podemos colocar fogo onde quisermos e quando quisermos. Atualidades de slime é assim. As redes se enchem, obviamente, de vários vídeos de uma grande quantidade. Muitos são reais, claro, mas também aparecem vídeos antigos, vídeos de outros lugares, ou vídeos gerados por inteligência artificial que são feitos simplesmente para gerar tráfego nas redes e acabam causando muito pânico na população. Por isso, vale a pena fazer um apelo para que você confira muito bem o que está vendo nas redes, que seja informação confirmada, olhar números oficiais e relatórios consistentes. Obviamente, sabemos que as redes sociais são muito úteis, pelo menos quando a informação oficial é muito tendenciosa, como costuma acontecer em diferentes países. O importante é não tomar como real qualquer vídeo que você veja nas redes sociais, então confira muito bem. Também é importante verificar a fonte de quem está publicando. Nas redes mexicanas, foi relatado que os cartéis estão jogando granadas dentro de supermercados cheios de gente. Estão sendo relatados múltiplos distúrbios e acontecimentos muito específicos, alguns de gravidade extrema, que estão ocorrendo em várias partes. Nesta tarde, fortemente escoltado, chegou o cadáver do Mencho à cidade do México,
como se fosse um cortejo entre armas e sirenes. Na última viagem do Mencho, a cidade parou para observar um comboio da Guarda Nacional fortemente armado. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Aquelas que conseguiram presenciar o evento e que conseguiram gravá-lo, inclusive, viram como uma ambulância forense era escoltada avançando do aeroporto da Cidade do México até a Procuradoria Especializada em Crime Organizado. Não era um traslado qualquer. Dentro viajava o corpo do homem que por anos foi sinônimo de poder e violência. El Mencho foi ferido na Serra de Tapalpa. Seu destino ficou selado no ar. Morreu no trajeto e com ele se calou a voz do chefão mais procurado do México atualmente. Mas sua queda não trouxe calma nas estradas. Veículos foram incendiados nas cidades, comércios pegaram fogo e o medo se espalhou como fumaça que não conhece fronteiras. O comboio avançava como um cortejo fúnebre de Estado, escoltando não apenas um corpo, mas o símbolo de uma era marcada por sangue e fogo. A imagem era de temor e brutal a morte do líder criminoso mais poderoso do México, transformada em espetáculo de segurança, em ritual de encerramento, em um completo drama nacional. E a realidade é que a morte de um líder assim não traz paz automática. Normalmente traz dois cenários possíveis. Um, que haja um sucessor claro e o grupo tente manter o controle com violência, é claro, para eliminar os rivais. E dois, que a liderança se fragmente e comecem brigas internas e excessivas por territórios, rotas e negócios. E aqui temos algo fundamental. Mesmo que o Estado consiga um grande golpe, o risco imediato é uma fase de reorganização muito violenta. Também circularam acusações políticas fortes no México em torno de todo esse episódio, diretamente contra a presidente do México. E aqui, como eu disse, precisamos estar no campo do que é verificável, porque em momentos assim, qualquer um pode aproveitar o caos para empurrar narrativas que mais lhe convêm. E quando isso acontece, quem paga o preço é o cidadão, que só quer entender o que está acontecendo. A grande pergunta é se isso vai diminuir amanhã, se isso vai terminar amanhã, ou se isso está apenas começando. Porque se o cartel decidir responder por dias e se houver fragmentação interna, o México pode estar entrando em uma fase particularmente instável em certas regiões. Então é preciso ficar muito atento ao desenrolar de tudo o que está acontecendo nas próximas horas, nos próximos dias lá no México. E aproveito para mandar um abraço para todas as pessoas, para todos os mexicanos que assistem a este canal. Bem, agora vamos aqui para o Oriente Médio. Enquanto o México está em chamas, aqui o clima também está muito pesado. E como quem coloca os peões no tabuleiro para começar uma partida? Literalmente, o que estamos vendo é um preparativo assim, simples desse jeito. Os Estados Unidos ordenaram hoje a saída do pessoal não essencial e das famílias de sua embaixada em Beirute, no Líbano. E saiba que quando um país evacua pessoas não essenciais de uma embaixada, não faz isso por precaução, faz somente diante de uma ameaça real. E ao mesmo tempo, o alerta de viagem continua no nível mais alto. Cidadãos americanos não podem viajar para o Líbano neste momento. Mas bem, temos que nos perguntar, por que Beirute no Líbano? Bem, porque diante de um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irã, um dos primeiros elementos que serão mobilizados contra os Estados Unidos, contra seus ativos na região, e claro, em particular contra Israel, será o grupo terrorista Hezbollah a partir do Líbano. E o Hezbollah, goste-se ou não, é o principal braço regional do Irã, neste momento, contra Israel. Nas últimas 2 semanas, os ataques israelenses no Líbano, incluindo áreas como o Vale do Bekaa, aumentaram significativamente, como uma forma de ataques pontuais, prévios e preventivos a um conflito maior contra o Irã. Hoje, um ex-diretor de inteligência israelense declarou ao meio israelense Mariv
que Israel estima que a guerra com o Irã será um confronto regional completo. O Irã operará seu poder a partir do Iraque, Iêmen, Síria e também o grande e central poder do ex-diretor. Afirma que o exército israelense, as FDI, foram projetados na realidade de um inimigo múltiplo e entende que será necessário um confronto intenso durante dias contra o Hezbollah no Líbano. Funcionários das FDI também asseguram que o golpe que o exército israelense pretende dar ao Hezbollah, caso entre em um conflito direto contra Israel, será de tal forma que não deixará a organização de pé. E aqui há algo claro, e como eu disse, já são 2-3 semanas completas de ataques quase diários contra alvos muito específicos no Líbano. Mas mesmo assim, entende-se que estamos em um cessar-fogo entre as duas partes. No caso de ocorrer uma guerra aberta com o Irã e uma guerra aberta contra o Hezbollah, digamos que não haveria impedimentos para que as FDI pudessem realizar ataques completos contra a organização terrorista. Bem, e como parte do imenso movimento dos Estados Unidos na região, temos a entrada em cena. O USS, o Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, que foi visto hoje já no Mediterrâneo, passando em frente à Baía de Suda, em Creta, na Grécia, relatórios de rastreamento o localizam se movendo em um bom ritmo, um pouco abaixo do esperado, mas pronto para se posicionar em frente às costas de Israel nas próximas 24 a 48 horas, de longe, independentemente de atracar ou não em um porto israelense. A mensagem estratégica é claríssima e não é simples presença. É uma importante capacidade de poder, de ataque real e de defesa. E, claro, a capacidade de sustentar uma campanha longa contra o Irã, o que dá uma vantagem importantíssima aos Estados Unidos em todo esse conflito. Esse porta-aviões se soma à dúzia de destroyers que já estão espalhados por toda a região, às quase 200 aeronaves que os Estados Unidos têm posicionadas neste exato momento. Aqui no Oriente Médio, estima-se que os Estados Unidos têm 40% de suas forças de guerra posicionadas neste momento aqui no Oriente Médio. Além disso, hoje foram registrados aviões militares americanos de transporte e reabastecimento no aeroporto Ben Gurion, em Israel. Bem, e paralelamente a todo esse deslocamento militar estão as conversas e a tensão com o Irã. O regime iraniano, por meio de seu porta-voz oficial, disse algo fundamental: qualquer ataque, mesmo que limitado, será considerado um ato de agressão. E ponto final. E que a resposta, segundo suas palavras, seria feroz, dentro do que eles chamam de seu direito à autodefesa. Fontes do Pentágono, compartilhadas em diferentes meios de comunicação, dizem que o presidente Trump inicialmente havia dado a instrução de realizar um ataque limitado ou direcionado, semelhante à Operação Magna e Hammer de junho passado, com a esperança de pressionar o Irã a aceitar suas exigências nas negociações. Mas, se um ataque limitado fracassar e o Irã continuar rejeitando as condições dos Estados Unidos, Trump ordenaria uma campanha sustentada para enfraquecer o Irã e minar o regime. Em vez de um único golpe decisivo, no entanto, foi divulgado em vários meios de comunicação que a própria liderança estratégica do Exército dos Estados Unidos considera que derrubar o regime por meio de ação militar não é realista e que deveria ser considerada uma estratégia de desgaste que nos leve ao ponto crítico, seja de rendição, o que é pouco provável, ou ao ponto de negociar uma saída ao estilo Bashar al-Assad da Síria, claro, contando também com a possibilidade de surgir uma janela única durante a guerra, que permita eliminar altos comandantes do regime iraniano, incluindo o comandante crítico, ou seja, os principais líderes. Espera-se que representantes dos Estados Unidos e do Irã se reúnam nesta quinta-feira em Genebra para realizar o que seriam as conversas, consideradas como o último recurso para alcançar um acordo, antes que Trump ordene um ataque direto contra o Irã. E em todo esse contexto, o secretário de Estado, Marco Rubio, adiou sua visita planejada a Israel deste sábado para a próxima segunda-feira. Então, onde estamos hoje? Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, no México? Um golpe gigantesco contra o grande cartel de Jalisco, mas com uma reação violenta que demonstra capacidade de resposta e um risco real de reorganização criminosa.
Realmente, o México está entrando em uma crise muito séria. E no Oriente Médio, sinais de preparação, sinais de evacuação, sinais de dissuasão e uma retórica que deixa claro que ninguém vai deixar passar um ataque sem responder. A pergunta é: o que vai acontecer agora? Bem, essa é a incerteza de todos os dias. Nesses dois cenários, no México e aqui no Oriente Médio, há um padrão que se repete. Quando uma peça grande se move, o tabuleiro não fica parado. E muitas vezes o mais perigoso não é o golpe inicial, mas sim o dia seguinte. Inscreva-se no canal, ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo e não saia sem deixar seu like. Até a próxima!